Bom, agora que nós já lemos todos os dados, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar os coeficientes da nossa equação de regressão. Então, para isso, pessoal, nós vamos fazer uma regressão linear múltipla. E nesse caso, para fazer essa regressão linear múltipla, a gente vai utilizar a função LM. Aí você pode pensar assim, Marcel, de onde vem essa história de LM? Pessoal, L é a primeira letra da palavra linear. E M é a primeira letra da palavra model. Então, se a gente for pensar, essa abreviação vem de Linear Model, que significa modelo linear. Aí você pode pensar assim, Marcel, como é que a gente vai calcular, então, ou fazer uma regressão utilizando essa função? É da seguinte forma, pessoal. Primeiro, a gente vai estabelecer a fórmula matemática. Olha que interessante. A gente vai estabelecer a fórmula matemática nesse argumento chamado fórmula. Em seguida, a gente vai estabelecer quais são os dados nesse argumento chamado data. Data, pessoal, significa dados, certo? Então é assim que a gente vai fazer. Aí você pode pensar assim, Marcel, mas como é que a gente vai estabelecer essa fórmula? Aí eu vou voltar aqui para o editor de texto e vou mostrar uma coisa para vocês. Pessoal, vocês lembram que eu falei, né, logo no início, aqui, quando eu estava nesse editor de texto, eu falei para vocês que a temperatura, ela depende o quê? Da longitude, da latitude e da altitude. Foi isso, ó, tá? Até aqui a equação que eu mostrei para vocês, que a gente gera no final. Então, na nossa fórmula, a gente vai ter que estabelecer justamente isso, pessoal, que a temperatura, ela é função ou depende da longitude, da latitude e da altitude. E é isso que a gente vai fazer. Olha só. Então, aqui a gente vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente os nossos dados de temperatura. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu quero verificar os nomes das minhas colunas de dados, ou seja, os nomes das minhas variáveis. Aí eu venho aqui e digito names, ó. Vou colocar aqui só para vocês verem melhor. Eu vou digitar names. Names, pessoal, significa nomes. Então, vou fazer o seguinte, eu quero ver os nomes das minhas colunas de dados. Então, vou colocar aqui, ó, dados.temp e vou verificar os nomes. Olha que interessante, ó. Aqui estão os nomes das minhas variáveis. Então, eu quero determinar a regressão linear e, para isso, vou estabelecer a fórmula. Então, eu sei que, no meu caso, a temperatura ela é função da longitude, da latitude e da altitude. E é isso que eu vou estabelecer aqui. Eu vou dizer que temp, que no caso é a temperatura, olha aqui, ó, temp, ela é função. Marcel, como é que eu represento aqui para o R, né? Como é que eu digo para o R que temp é função de longitude, latitude e altitude? Então, pessoal, a gente utiliza aqui esse operador til para representar que essa variável temp, ela é função ou depende de outras variáveis. Aí você pode perguntar, quais variáveis, Marcel? Eu vou digitar aqui o nome das outras variáveis, ó. Então, ela depende de quem? Da longitude, ó. Por isso que eu estou digitando aqui longitude. Mais o que depende? Depende da latitude. Então, deixa eu colocar aqui, ó, latitude, mais altitude. Deixa eu colocar aqui, ó, altitude. E vocês conseguem ver, pessoal, que esses nomes que eu estou digitando aqui são as colunas de dados. Então, eu estou pegando a coluna de dados chamada temp, que é a coluna de dados que contém os dados de temperatura, a coluna de dados chamada longitude e a coluna de dados chamada latitude e a coluna de dados também, nesse caso, a altitude. Então, eu estou dizendo, né, na minha fórmula, que a temperatura ela vai depender da longitude, da latitude e da altitude. Bom, aí você pode pensar assim, Marcel, mas você vai fazer essa regressão com qual conjunto de dados? Você tem que informar, Marcel, o conjunto de dados. E é isso mesmo, pessoal. Ó, eu vou informar aqui o conjunto de dados. E o conjunto de dados é dados.temp. Eu vou colocar aqui, ó, dados.temp, coloquei. Bom, agora dessa forma a gente consegue estabelecer, ou nesse caso, fazer a nossa regressão linear múltipla. Vamos lá, vou só executar aqui, ó, e mostrar para vocês. Executei, pessoal, e está aqui o resultado. Olha que interessante, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso atribuir também esse resultado a uma variável. Eu vou chamar de modelo, tá, pessoal? Que é para representar aqui o nosso modelo linear múltiplo. Ó, executei aqui e agora o resultado está na variável modelo. Eu posso mostrar aqui para vocês o conteúdo e a gente vai discutir. Então, olha que interessante, pessoal. Deixa eu só voltar aqui para o editor de texto rapidinho. Então, pessoal, aqui no editor de texto, lembra que a gente tem que determinar quem é o beta 0, quem é o beta 1, quem é o beta 2 e quem é o beta 3? E a gente consegue determinar esses valores, né, esses coeficientes,
através da regressão linear múltipla. E foi isso que a gente fez. A gente fez uma regressão linear múltipla e a gente conseguiu encontrar esses valores. Ó, vou voltar lá e mostrar os valores para vocês. Tá aqui o valor que é o B0, né? Que é o intercepto. Tá aqui o valor do intercepto. Tá aqui o valor para o B1. Tá aqui o valor para o B2 e tá aqui o valor para o B3.